Obrigada. Passar a palavra à senadora Fátima Bezerra. Antes, no entanto, Fátima, eu quero deixar uma pergunta aqui já colocada para o senhor Alexandre, com base na exposição do senhor Frederico. Fica claro ali que há um problema de repasse para os pontos de cultura, com repasses atrasados em cerca de 83% dos casos. Então, queria que fosse explicado o que é que está acontecendo, se essa é uma questão... 83%, se não me engano. Cadê o... É um dado mais antigo, mas ainda existe. E eu ia justamente perguntar isso. Se é uma situação que vem desde o início dos pontos de cultura, que são 10 anos, em torno desse período, a manutenção dos pontos sempre foi com essa relação de repasses atrasados, ou se é uma coisa nova em função da situação de crise orçamentária, financeira, que o governo passa. Já quando for falar, quando Fátima colocar. E nessa dimensão, também gostaria de perguntar, porque como eu sou autora do requerimento, junto com o Romário, então, digamos assim, nós perguntamos antes. Eu queria também lhe perguntar, nessa mesma dimensão, qual é a prioridade orçamentária que tem os pontos de cultura no orçamento geral do Ministério. Muito obrigada. Com a palavra a senadora Fátima Bezerra. Senadora Lídice, eu quero primeiro saudá-la pela iniciativa, junto com o senador Romário, de promover a realização desse debate, estender aqui meus cumprimentos aos nossos convidados, a Alexandre, representando aqui o MINC, a Frederico, aqui em nome do IPEA, e que traz aí a apresentação de uma pesquisa muito importante, e bem como a Yuri, da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Eu não tenho nenhuma dúvida, senadora Lídice, que falar sobre o programa Cultura Viva, a meu ver, é falar em uma das ações mais saudáveis que foi implementada no país, do ponto de vista exatamente de promover a cultura popular. Eu digo isso porque tenho acompanhado essa luta desde o início. Eu lembro que em 2002, quando eu me candidatava pela primeira vez, senadora Lídice, a deputada federal, lá pelo meu estado, Rio Grande do Norte, lembro que chegava lá em Santa Cruz, que é a chamada região Trairi, lá do meu estado, e, portanto, recebia lá as reivindicações dos grupos que, com muito esforço, promoviam a cultura local lá naquele município, naquela região, mas com toda limitação e com toda precariedade. Por quê? Porque não havia nem por parte do governo estadual, nem por parte do governo municipal, e nem tampouco por parte do governo federal, nenhuma política, nenhuma ação que trouxesse o incentivo e o apoio financeiro. E eu lembro que eu olhava aquilo ali, o grupo se chamava Arte de Rua, o grupo lá de Santa Cruz. E olha quanta ousadia daqueles meninos e daquelas meninas. Com toda dificuldade, eles instalaram lá num bairro que se chamava Paraíso. O bairro, nunca esqueci da palavra, era Paraíso. É um bairro, inclusive, popular lá da cidade de Santa Cruz, uma região bastante popular, mesmo com toda dificuldade. Eles conseguiram lá um local, alugaram e, enfim, e estavam lá, tentando promover a cultura lá do bairro e lá do lugar. E eles, portanto, claro, não pediam para a gente ajudá-los, etc, etc. E eu dizia naquele momento a eles, das limitações que a gente tinha,
enquanto mandato, primeiro que nós não temos ações voltadas, né, para esse tipo de atividade, essas ações quem tem que ter é o Poder Executivo, etc., etc., e o mais evidente que naquele momento havia a lacuna, conforme eu já aqui mencionei. Mas, de repente, eu olhava para eles e dizia, olha, nós estamos aí no debate, né, uma discussão, né, de repente Lula foi eleito presidente, se eu conseguir chegar também a ser eleita deputada federal, vamos lutar para que no plano nacional a gente comece a dar os passos do ponto de vista de ter, né, programas, ações concretas para apoiar, para incentivar, né, iniciativas como essa. Bom, e aí o tempo passou, quis o destino e o povo, Lula foi eleito presidente, eu fui eleita deputada também pela primeira vez, e de repente vem o ministro Gilberto Gil, vem hoje o ministro Juca, vem essa turma todinha, né, vem os militantes da cultura em todo o país, e essa rede, né, gesta exatamente esse programa maravilhoso que foi o Ponto de Cultura. Eu tenho a alegria, Yuri, e a honra, inclusive, de dizer que, naquele primeiro momento, para fazer, enfim, para efetivar os primeiros pontos de cultura em todo o país, naquele primeiro momento o Ministério pedia muito a nós parlamentares a colaboração nossa através de emendas. E eu tenho a alegria de dizer que eu sou autora da emenda que instalou os primeiros pontos de cultura no Rio Grande do Norte, professora Lides, senadora Lides. E começou exatamente lá para o Santa Cruz, o Arte de Rua. E hoje esse ponto é referência não só para o meu estado, mas para o Brasil, né? O Rio Grande do Norte hoje tem uma rede com 53 pontos de cultura, né? Uma rede muito pequena ainda, diante exatamente da riqueza que tem o nosso estado. Desde a questão, né, dos grupos de teatro, a questão da música, da dança, né, enfim, a questão da cultura popular. Afinal de contas, né, não estou falando aqui também de um estado que é a terra do mestre Luiz da Câmara Cascudo, né, que tão bem, né, registrou e tão bem divulgou, né, a cultura popular do nosso país. Aliás, faço um parêntese aqui, senadora Lides, para mais uma vez convidar a você e a todos e todas para a bela exposição sobre Câmara Cascudo, que está sendo realizada nesse exato momento no Museu da Língua Portuguesa de São Paulo. Câmara Cascudo adentrou lá o Museu da Língua Portuguesa, a exposição está belíssima e vai até fevereiro. Mas, enfim, voltando então para o programa Cultura Viva, esse depoimento inicialmente que gostaria aqui de dar, né? Enquanto deputada, ao longo desse período todo, nos somamos junto a vários outros parlamentares para que pudéssemos avançar. E hoje, aqui, a gente poder dizer, né, que isso não é mais um programa, isso não é mais uma ação, isso é uma política de Estado, né? E eu não tenho nenhuma dúvida que o projeto Cultura Viva inaugura exatamente um novo modelo de política cultural no nosso país, por chegar exatamente nesse estágio, né, enquanto uma política de Estado para além de governos. Segundo, Yuri, para mim, a riqueza do programa Cultura Viva é exatamente um programa que não chega de cima para baixo. Pelo contrário, o programa Cultura Viva, está entendendo? O êxito dele está condicionado, quanto mais, né, é o contrário, ele vem de baixo para cima. O êxito dele está condicionado, quanto mais ele está associado à realidade do lugar, né, à identidade cultural daquele lugar, quer dizer, qual as manifestações mais presentes, o que é aquilo que mais, né, a população deseja, etc., etc. Daí porque o programa, né, é muito inteligente, Alexandre, nesse aspecto, de não inventar moda, não precisa inventar moda. O que nós precisamos é de incentivo financeiro, o que nós precisamos é de orçamento, né? O que nós precisamos é exatamente isso que está sendo feito, de desburocratizar o programa, porque, por outro lado, o drama que esses pontos de cultura, não só no meu estado, mas pelo país afora, tem enfrentado
por conta da rigidez, da burocratização, enfim, os chamados órgãos de controle, etc., etc., que existem, que as normas têm que ser respeitadas, mas o Ministério também, literalmente, tem que ter, senadora Lides, e eu vou concluindo, tem que ter criatividade para a gente tentar desburocratizar isso cada vez mais. E pesquisa como essa, Frederico, vem exatamente na direção, né, de contribuir. No meu estado, conforme eu já mencionei, são 53 pontos de cultura espalhados em todas as regiões, mas são muito poucos ainda, mas pouquíssimos, né? Nós temos 4.500 e tanto em todo o Brasil. O Plano Nacional de Cultura, do qual eu tive a honra de ser a relatora, na época enquanto deputada federal, prevê uma meta de 15.000 pontos de cultura. Então, nós precisamos avançar muito nessa direção. Meu estado, assim como os demais, senadora Lides, enfrenta, por exemplo, um problema ainda relacionado a repasses, que Vossa Excelência mencionou aqui. A última parcela, com relação aos pontos de cultura, Alexandre, não foi ainda efetivada. Embora tenha problema também lá do ponto de vista local. Mas eu encerro, portanto, primeiro dizendo da nossa disposição, a discussão do nosso mandato, cada vez mais se somar nessa luta para fortalecer, para fazer avançar ações como essa. Me soma aqui as perguntas feitas pela senadora Lides. Afinal de contas, diante de todo esse contexto que nós estamos passando, Alexandre, o que é que tem mesmo de orçamento? Eu vi aqui que vocês colocaram na questão de fomento, vocês inclusive incluem aqui a questão de editais, né? Vocês falaram em editais, a questão editais MINC, redes estaduais, redes municipais, consórcios, emendas parlamentares para redes de pontos, projetos e eventos culturais, formação, TEAs municipais, estaduais e nacional. Se você pudesse falar um pouquinho sobre o tema aqui de formas de fomento, né? Em síntese, seria isso. E, por fim, perguntar a você, quando é que já iniciou a rodada de novos convênios para novos pontos de cultura por esse país afora, né? Porque aqui fica exatamente em nome, né, lá do Rio Grande do Norte, fica aqui o nosso apelo para que a gente possa firmar um novo convênio, né, para ampliar a rede de pontos de cultura lá no Rio Grande do Norte.